Saudações cordiais, meus grandes. Sejam todos bem-vindos à aula de História. Vamos fazer uma revisão sobre a Primeira Guerra Mundial e vamos nos fixar mais as causas e consequências da mesma guerra. Eu sou o professor Olímpio Mundila e vamos à nossa aula. A Primeira Guerra Mundial decorreu no período entre 1914 a 1918, como todos já sabemos e tal como temos vindo a ler nos nossos manuais. No final do século XIX, inícios do século XX, a Europa encontrava-se num período de prosperidade, à exceção, hegemonia e de desenvolvimento técnico, uso do gás, da eletricidade, do telefone, do automóvel, cinema, ópera, teatro, praia, cafés, concerto e desportos, etc. Este período foi chamado de Belle Époque. Deste modo, a Europa dominava o mundo nos aspectos políticos, econômico-financeiro, demográfico e cultural. Vamos agora fazer uma abordagem assim breve sobre as causas da Primeira Guerra Mundial. Temos como causa a Belle Époque, esta que se compreende entre 1871 até 1914. A Europa viveu um período de relativa paz, progressos tecnológicos e científicos, reformas sociais e elevação do padrão de vida. E temos como segunda causa o crescente nacionalismo entre os países e a busca de novos mercados consumidores e fornecedores de matérias-primas, o imperialismo. E temos também como quarta causa fortes investimentos bélicos. A paz armada anunciavam a proximidade de um possível conflito. E temos também a rivalidade anglo-alemã, a competição industrial e comercial, a disputa por mercados. Temos como sexta causa também a rivalidade franco-alemã. Em 1871, a França cedeu a Alsácia-Lorena, região rica em carvão e ferro, após perder a guerra franco-prussiana, revanchismo. E assim, meus amigos, podemos fazer um resumo assim imediato, ainda mais, sobre as causas da Primeira Guerra Mundial. E deste resumo podemos dizer, foi o assassino do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando. Em resposta ao assassinato de Francisco, houve a invasão da Sérvia pelos austro-húngaros, provocando uma declaração de guerra. A Rússia se envolveu no conflito e logo em seguida a Alemanha também declarou guerra contra a Rússia, ficando ao lado da Áustria-Hungria. A Alemanha declarou guerra também contra a França e invadiu a Bélgica. Em resposta a esta invasão, a Inglaterra declarou guerra contra a Alemanha. As alianças destes países, fora do continente europeu, foram arrastadas para dentro do conflito. Estes todos os antecedentes e outros deu origem à formação de blocos. Acordos econômicos, políticos e militares levantaram a formação de alianças entre os países rivais. Assim, temos a Tríplice Aliança, que compreende a Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. E a Tríplice Entente, que compreende a Inglaterra, França e a Rússia. Como consequências, temos a apresentar as seguintes. Dentre várias, temos a crise da Europa e a ascensão internacional dos Estados Unidos da América. A criação da Sociedade das Nações e seus objetivos. Aproximadamente 10 milhões de mortes e 30 milhões de feridos. O reforço da exploração colonial e o movimento anticolonial em África. O nascimento do panafricanismo e o Tratado de Versalhes como quinta consequência. E, ainda assim, podemos também resumir essas consequências ou dividi-las em consequências sociais, que temos a ressaltar aqui o aspecto da ruína da poupança e dos aplicadores obrigados a fazer empréstimos ao Estado, que não pode reembolsá-los no fim da guerra. E o problema da reintegração dos militares desmobilizados. E também temos as consequências diplomáticas.
Além do aparecimento dos novos Estados europeus, a Grande Guerra trouxe outras consequências diplomáticas. Os Estados Unidos apareceram também como uma potência diplomática, sobretudo na fase dos trabalhos de paz. O isolamento de certos países, como a Alemanha, considerada responsável pela guerra, e a Rússia bolchevique, por causa da Revolução Comunista. E, finalmente, as discussões sobre as fronteiras do pós-guerra. Como tarefa, orienta-se aos meus amigos que desenhem os mapas dos países envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Qualquer dúvida, estaremos disponíveis nos grupos para os seus possíveis esclarecimentos. Não hesitem, exponham sempre.